A nossa palestra agora é sobre mudança da cultura da qualidade, né, nas instituições de saúde. Quem vai entrar com a gente aqui é a Gilvane Lolato, ela é gerente da UNA. Deixa eu ver se a Gilvane já está aqui com a gente já. Oi, Gil, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem, Janine, Tudo bem? querida? Seja bem-vinda virtualmente Muito ao Ceará. obrigada. Pena que não é presencialmente, mas espero que logo, logo eu possa estar aí presencialmente. Vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz de ter você aqui. Então, assim, pessoal, agradeço demais aqui a Gilvane ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Né? A Gilvane vai ficar aqui com vocês agora, eu vou me retirar. No finalzinho aqui, a Gilvane fica aberto para vocês aí fazer algumas perguntas aqui do chat. A gente vai trazer algumas perguntas para ela aqui no final. Gil, muito obrigada novamente. Pessoal, aproveitem, bebam da fonte aí. Essa mulher é um espetáculo, tá? Obrigada, daqui a pouco. Muitíssimo obrigada pelo acolhimento caloroso, né, que a Janine sempre faz para a gente. É um prazer imenso estar aqui. E eu estou tão orgulhosa, Janine, mas tão orgulhosa de você estar aí à frente desse evento que você não tem noção. Eu pude acompanhar toda essa trajetória que a Janine contou para vocês. Então, assim, a gente vê uma profissional com esse tanto de potencial, esse potencial incalculável, e poder ter tido a oportunidade de acompanhar ela desde aquele momento que ela estava lá em Juazeiro, lá escondidinha, e todo esse potencial que ela tinha para disseminar aí para o Brasil inteiro, imaginem, né? Então, eu fico muito, muito feliz de ver toda essa trajetória dela, ver o que ela alcançou, tanto bem que ela vem fazendo, tanto conteúdo que ela vem disseminando. Então, assim, eu só tenho que lhe parabenizar, Janine, por tudo isso, e eu fico, assim, muito honrada de estar aqui hoje nessa jornada. Eu espero que você possa aí, todo janeiro, iniciar o ano com essa jornada maravilhosa. Eu estava acompanhando aqui os comentários, está todo mundo adorando, e você é uma pessoa muito querida. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. E a Janine me deu esse desafio, então, de falar sobre esse assunto, que é a mudança de cultura, né? A mudança da cultura da qualidade nas instituições de saúde. E falar da mudança de cultura, né, gente? Às vezes a gente para pensar assim e refletir, mas qual que é a cultura da minha instituição? E nem sempre a gente tem uma resposta objetiva, uma resposta concreta, né? Porque a cultura envolve tudo que tem na nossa organização. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos para vocês refletirem sobre a questão da cultura, e eu sei que o tempo não é tão longo, mas eu tentei trazer também alguns pontos importantes que vocês precisam levar em consideração em relação à cultura, bem como algumas ações que vocês já podem ir colocando em prática, tá? Mas o que eu quero fazer bastante é uma provocação para vocês, no sentido de que vocês possam, durante aqui o evento e também aí a partir de segunda-feira nas organizações de vocês, pararem para pensar um pouco mais sobre esse assunto. O que ele quer dizer, o que ele retrata da nossa instituição, tá? Então, falando da cultura, da qualidade, se a gente tem uma organização, por exemplo, que ela ainda não fala sobre qualidade, que ela ainda não fala sobre segurança do paciente, que ela ainda não discute esses assuntos, ela pode estar ainda em um estágio, né, em que ela executa ali as atividades do dia a dia, mas sem entender ou sem falar da qualidade. Não significa que ela necessariamente não aplique a qualidade nos processos, né? Pode ser que ela tenha lá um procedimento operacional padrão, por exemplo, e que a equipe segue esse procedimento operacional padrão. Então, de alguma forma, ela padronizou um processo, ela tem uma equipe que segue aquele processo que foi padronizado. Então, de alguma forma, ela está aplicando a qualidade, mas talvez ela ainda não tenha esse entendimento de que este procedimento operacional padrão que ela padronizou e que a equipe segue dentro da instituição é parte da qualidade na instituição dela. Então, quando a gente fala da cultura da qualidade, é uma mudança de estado da organização, ou seja, ela passa de um momento em que ela não percebe que ela está fazendo qualidade, ou que ela realmente não faz, para um momento em que ela percebe, ela tem consciência de que este padrão que ela estipulou dentro da instituição é um padrão de qualidade. E ela começa a discutir esse assunto dentro da instituição. Ela começa a conversar com a sua equipe, com as partes interessadas, com fornecedores ou prestadores de serviço sobre aquele assunto, né? Então, ou seja, a gente faz com que a organização passe de um estado para outro. Basicamente, para a gente conseguir iniciar aqui a nossa discussão, falar de cultura é isso,
Nós estamos em um momento na nossa organização e a gente passa para um outro momento. Mas tem alguns pontos importantes que a gente precisa entender nessa trajetória, nessa passagem desse estado atual para o estado em que nós estamos desejando chegar. O que acontece? É o que a gente chama de forças favoráveis e forças desfavoráveis, ou então forças impeditivas, né? É importante a gente observar isso na nossa organização. Não sei se vocês que estão aqui nos ouvindo já tiveram a oportunidade de, em algum momento, de implantação de um projeto novo, por exemplo, né, seja um projeto aí voltado para a gestão da qualidade, segurança do paciente, a própria acreditação, né? Vamos implantar a acreditação. Então, quando vem um assunto novo na nossa organização, ou um projeto novo, que os colaboradores se sentem entusiasmados, que eles se sentem parte daquilo, aquele primeiro momento significa um momento novo para todo mundo, né? Para todas as partes interessadas daquela organização. Então, é um momento que a instituição está tendo uma inovação, ela está fazendo algo diferente do que ela vinha fazendo. É um momento que os colaboradores vão começar a se sentir participar daquele projeto e talvez vão começar a trazer ideias diferentes, ou seja, então a criatividade ela vai aflorar naquele momento durante esse projeto, né? Bem como eles vão talvez sair daquele estado do conformismo, né? Eu estou aqui confortável, mas eu vou querer dar um passinho para o desconfortável porque eu quero participar disso. Eu senti uma vontade de também melhorar o processo onde eu estou, né? E aí esse desejo de mudar, ele vem em conjunto com todo esse projeto. Essas forças favoráveis, gente, elas podem ser estimuladas dentro de uma instituição a partir de um projeto novo, a partir de um evento que a instituição realiza, a partir de um novo procedimento, um novo protocolo que ela implanta, seja algo que foi estimulado internamente ou então algo que veio de fora, como eu dei o exemplo, uma acreditação, por exemplo. Né? Ela pode ter de buscar um reconhecimento externo e essas forças favoráveis terem aí aparecido dentro da instituição, terem sido fortalecidas por conta dessa iniciativa. Só que o que acontece, gente? Esse momento, ele foi um momento... Quando você inicia esse novo projeto, ele acaba estimulando tudo isso dentro da organização. E aí você vai, implanta o projeto, começa a acompanhar, coleta os resultados, até que aquele projeto ele se torne uma rotina dentro da instituição. E aí é que vem o ponto que a gente chama das forças desfavoráveis ou forças impeditivas. E que é o momento que a gente tem que tomar maior cuidado, é o momento que a gente tem que observar bastante. Por quê? Porque aí pode começar a vir nos nossos colaboradores, nas partes envolvidas, aquele momento, por exemplo, em que o colaborador pode ter a vontade de voltar para aquele estado anterior àquela mudança. Ou seja, ele pode, talvez em algum momento, lembrar assim, nossa, mas lá atrás, quando não tinha esse projeto, ou lá atrás, quando não existia esse procedimento, ou essa avaliação externa, eu não precisava fazer isso, ou eu não tinha tanta exposição, ou eu ficava mais confortável. Então, ou seja, ele saiu daquele estado do desejo de mudar e ele está tendo sinais daquele desejo de retornar para aquele estado anterior à mudança, para aquele estado onde não existia ainda esse projeto ou essa rotina na minha instituição. Né? Aquelas velhas ideias, aquela rotina anterior que não gerava tanta demanda ou que não gerava uma atenção maior. Então, o que acontece? A gente, quando a instituição está tendo essa mudança da cultura da qualidade e que ela promove um projeto novo, ela implanta um projeto novo justamente para poder colocar em prática a qualidade, ela sai, então, dessas forças favoráveis, ela implanta o projeto, ela, então, sai do estado em que ela está, vai para um estado novo, e aí a gente tem essas forças desfavoráveis que elas chegam. Mas não significa que elas vão chegar e fazer com que esse colaborador, de fato, retorne para aquele estado anterior. Por isso que eu comentei, a gente precisa observar esse momento, porque aí é onde nós vamos conseguir estimular esse colaborador, fazer com que ele entenda que o novo é importante, que a mudança é importante, e ela precisa ser contínua, até ele compreender isso. E aí essa força desfavorável, ela já não vai vir mais com tanta intensidade. Ela pode continuar existindo na organização, mas ela não vai fazer com que o colaborador retorne naquele estado anterior. Então, essa reflexão, gente, ela é importante para a gente compreender por que, às vezes a gente pergunta muito assim, né? Por que é tão difícil implantar uma mudança na minha instituição? Por que os colaboradores não compreendem? Por que eles não se comprometem? Porque, às vezes, o envolver
O se envolver, todos se envolvem. Né? Apoiar, todos apoiam, mas de fato, quando precisa ter aquele momento do comprometimento, é onde a gente tem a maior resistência. Né? Então, se a gente observa esses momentos, a partir da inserção de um projeto novo, né? Seja a inserção, a implantação da gestão da qualidade, se você observa esses momentos, você consegue mitigá-los, você consegue trabalhar melhor de uma maneira que você vai, talvez, proporcionar, então, uma maior efetividade dessa mudança, né? E um maior comprometimento da tua equipe. Então, o que acontece, gente? Falar de cultura, o que significa cultura? São de todas as partes interessadas, de todas as partes envolvidas na nossa instituição, é o conjunto das atitudes e do comportamento, seja dos nossos colaboradores, dos prestadores de serviço, dos fornecedores, de todas as partes, dos parceiros. Então, quando a gente faz essa junção do comportamento e das atitudes, é o que reflete a cultura da nossa organização. Por isso que quando a gente vai implantar uma mudança, se eu tenho uma atitude de resistência, talvez eu tenha muita dificuldade de implantar essa mudança. Então, se a gente compreende isso, ou seja, o que eu preciso começar a trabalhar? Eu preciso começar a trabalhar, então, para mudar esse comportamento da minha equipe, para mudar a atitude da minha equipe, não fazer com que a minha equipe esteja ali só apoiando e envolvida à distância, mas que, de fato, ela, então, se comprometa com aquela mudança dentro da minha instituição. Tá? Então, é importante esse entendimento, que aí a gente consegue compreender o porquê que, às vezes, tem parte dos profissionais que, de fato, participam e se comprometem com aquela mudança, e, às vezes, parte dos profissionais que não conseguem sair daquele estado do conforto, né, da rotina. Porque a cultura, gente, é exatamente como as coisas acontecem dentro da nossa instituição. Se a gente parar agora para fazer essa reflexão, como que está a cultura na minha instituição? Para pensar, volte lá na sua instituição rapidamente por um minuto e pense, como que as coisas acontecem na minha instituição? Como que é o comportamento dos nossos colaboradores na nossa organização? Como que as pessoas conversam? Como que um olha para o outro? Como que um cuida do outro dentro da minha instituição? O quanto que as pessoas, os profissionais, os colaboradores estão preocupados com a qualidade e com a segurança? Quando você visualizar isso na sua organização, você está, então, enxergando a cultura dela, tá? Então, a cultura da qualidade são as atitudes e os comportamentos que a gente tem no dia a dia voltados, então, para a gestão da qualidade. Né? Se eu tenho um procedimento operacional padrão, eu participei daquela padronização e eu agora não estou cumprindo aquele procedimento enquanto colaborador, ou seja, eu não estou tendo um comportamento e muito menos uma atitude de qualidade, eu não estou seguindo um padrão para o meu processo, o qual eu participei, inclusive, daquela padronização. Então, ou seja, como que está acontecendo? Como que as coisas acontecem lá no dia a dia na sua organização? Essa é a resposta, então, para a cultura, quando a gente fala da cultura da qualidade. E a cultura, gente, ela é a alma da nossa organização. A cultura é o que vai sempre expressar os valores daquela organização, no que aquela organização acredita. Mas nunca esqueçam que o valor, né, a crença daquela organização, a maneira como ela se manifesta, como esses pontos se manifestam, eles se constroem também por conta de um conjunto de comportamento e atitudes de todas as partes daquela organização, de todos os colaboradores. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, porque às vezes a gente coloca muito a culpa na organização, né? Porque a cultura dessa organização é ruim, porque a cultura dessa organização ela não fala de qualidade, ela não aplica a qualidade no dia a dia. Mas e você? E você, colaborador que faz parte dessa instituição? Qual é o seu comportamento quando a gente fala da qualidade? Qual é a sua atitude quando se fala de segurança do paciente? O que você diz para o seu colega quando alguém da qualidade chega lá no seu processo, no seu setor e diz assim, olha, pessoal, nós vamos precisar aqui revisar o nosso processo, a gente precisa compreender, fazer uma revisão dos procedimentos, a gente precisa fazer uma análise dos nossos indicadores. Qual é a sua atitude nesse momento? Qual é o seu comportamento? Quando a pessoa da qualidade sai do seu processo, do seu setor, você olha para o seu colega e diz assim, lá vem a Giovane com mais essa história, que não leva em nada. Lá vem a Giovane, mais uma vez, fazendo coisa para inglês ver. É essa a sua atitude? Ou realmente você vai olhar para o seu colega e vai dizer assim, olha, vamos ajudar?
Vamos ver o que a gente pode fazer e vamos aproveitar esse momento para dizer para a Giovânia tudo que a gente acha que tem que melhorar. Vamos aproveitar essa oportunidade. Já que a Giovânica da qualidade veio até o nosso processo, então vamos dizer para ela o que de fato a gente pensa sobre o nosso processo, o que a gente entende que precisa mudar, o que não está legal aqui no nosso processo. Então pense um pouquinho também qual que é a sua atitude, qual que é o seu comportamento no dia a dia quando se fala de qualidade. Não adianta nós colocarmos sempre a culpa na nossa organização. Porque existe um modelo de gestão que não funciona, porque existe uma estratégia que não é real. Mas e você? O que você está fazendo para mudar isso? Giovânia, mas é lá na alta administração. Não, mas você pode fazer algo, por menor que seja, lá no processo ao qual você faz parte. Questione sobre a atividade que você executa. A atividade que você executa não faz sentido para você? Então questione. Leve uma proposta diferente para o seu gestor ou para quem faz parte lá da gestão da qualidade. Com isso, aos pouquinhos, gente, a gente vai transformando a organização. Então, compreendam, todos nós somos responsáveis pela cultura da nossa organização. Todos nós que estamos dentro da instituição, nós temos a responsabilidade pela cultura da qualidade dentro da nossa instituição. Se o meu processo não existe ainda uma padronização, eu não posso dar o start, eu não posso levar essa ideia para o meu gestor, eu não posso conversar com os meus colegas sobre isso, ou eu vou ficar lá sentado esperando que um dia alguém venha bater na minha porta para mudar. Essas reflexões são muito importantes, gente. Fazem com que a gente, enquanto colaborador, saia daquele estado onde nós estamos confortáveis para um estado desconfortável. Então, entendam, não é muito simples, não é simples do dia para a noite que você vai conseguir fazer com que o colaborador mude do estado, ele saia do confortável para o desconfortável. E o desconfortável num bom sentido. Por que desconfortável? Porque a partir do momento em que você começa a identificar as melhorias, que você começa a perceber o quanto que aquela mudança que aconteceu melhorou, nem que seja o clima do processo entre as pessoas que trabalham no seu setor, você vai querer sempre melhorar. Então, essa virada de um estado para o outro é que é a mais difícil. Mas depois que você compreende, basta você manter esse instinto da mudança da qualidade. Então, falar de cultura da qualidade, gente, faz parte da cultura da organização. A gente fala muito da cultura de segurança, cultura da qualidade. Isso tudo, não separem, tá? A organização tem uma cultura e aí vamos falar agora só da cultura da qualidade. Não, é um conjunto. Falar da cultura da qualidade, falar da cultura de segurança, fazem parte da organização, da cultura organizacional. Então, por isso que esses pontos, as nossas atitudes e os nossos comportamentos no dia a dia, eles irão, sem dúvida, influenciar na cultura da organização a qual eu faço parte. Então, a gente precisa ter o respeito pelos nossos colegas, nós precisamos ouvir o nosso colega, a gente tem que ter o cuidado com os profissionais que fazem parte, seja do processo o qual eu estou também, ou o processo vizinho. Então, se você, por exemplo, recebe lá, se você faz parte da UTI, que é um processo assistencial, e você recebe do almoxarifado um material, uma quantidade inadequada, ou um material violado, o que você vai fazer nesse momento? Qual a sua atitude e seu comportamento? Você vai criticar o seu colega e vai dizer assim, olha, vou abrir uma não conformidade para te detonar? Ou você vai chamar o seu colega sem expor ele e vai dizer assim, olha, eu estou vendo aqui pela lista de pedidos que eu fiz, pela requisição, que eu tenho aqui uma quantidade diferente. Nós solicitamos uma quantidade diferente do que você está entregando. Então, para te ajudar, eu vou registrar aqui no nosso sistema de gestão de não conformidades que a gente tem na nossa organização, mas olha, o que você precisar, eu estou à disposição para poder te ajudar. Se você precisar de um olhar diferente de um outro processo, me chame que eu te ajudo. Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter. Falar de cultura da qualidade, a gente é o dia a dia. Não é só naquele momento em que a gente promove uma discussão ou uma palestra lá com todo mundo dentro do auditório, ou a semana da qualidade que acontece lá uma vez ou duas por ano. A cultura da qualidade, ela precisa estar intrínseca no dia a dia. Tudo que eu executo no dia a dia faz parte da cultura da qualidade. As minhas atitudes e os meus comportamentos no dia a dia fazem parte disso. É isso que constrói ao longo do tempo uma cultura da qualidade consolidada dentro da instituição. Né? E é isso que vai fazer com que a gente consiga cada vez mais fortalecer a interação entre todos os processos, entre todas as partes interessadas. Se eu, nesse momento, tenho essa atitude, no exemplo que eu dei da UTI do almoxarifado, o que eu estou fazendo? Eu não estou expondo o meu colega.
Eu não estou discriminando ele, eu não estou dizendo que ele é culpado por aquilo, mas eu estou me colocando para ajudá-lo. E se ele sempre foi comigo, agiu comigo de uma maneira que sempre quis me culpar, pode ter certeza que a partir daquele momento ele vai refletir de forma diferente. Então, percebam, a atitude e o comportamento de vocês não só muda o processo onde você está, mas ele vai mudar o seu colega, vai mudar o colega do outro processo, e assim sucessivamente. Talvez aquele colega ele não vai ser só naquele momento, com aquele seu comportamento, aquela sua atitude que ele vai mudar. Talvez ele precise de outras aproximações, outras ações, outros exemplos no dia a dia, mas não tem problema. Né? Se uma vez ele teve a oportunidade, amanhã ele pode ter outra, depois da manhã outra, semana que vem outra, e assim, consequentemente, a gente vai fazendo com que ele consiga ter um comportamento diferente, uma atitude diferente, e aí ele vai estar, de fato, então, ajudando na mudança da cultura da organização a qual ele faz parte. Mas para isso tudo, gente, existem alguns pontos que eu chamo de fatores críticos de sucesso aí da cultura da qualidade. O primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é uma liderança. A liderança, gente, é quando ela é engajada, quando ela traz a equipe para perto, faz toda a diferença para a cultura da qualidade. Então, se hoje eu ainda não tenho uma cultura de qualidade na minha instituição, uma das dicas que eu deixo aqui para vocês, comece pelas lideranças. Olhe para as suas lideranças e tente estimular e preparar as suas lideranças para que elas possam, no dia a dia, fazer com que a qualidade esteja viva e intrínseca lá no processo, junto com a equipe dela. Então, esse é um ponto bastante importante. Uma liderança engajada para a cultura da qualidade. O outro ponto importante é você ter uma equipe satisfeita. E a equipe satisfeita, gente, é aquela equipe que se sente parte, é aquela equipe que tem total transparência, que ela sabe que ela pode levar a preocupação dela para o líder e que o líder não vai expor, que ela sabe que ela vai poder levar uma ideia diferente, uma iniciativa diferente, que por mais que aquilo não seja aceito naquele momento, mas alguém a escutou. A equipe satisfeita, ela se sente parte do que está acontecendo na instituição. Então, esse é um outro ponto, um outro fator crítico de sucesso quando a gente fala da mudança de cultura. Uma liderança participativa, gente, aquela liderança que não simplesmente chega para a equipe e diz assim, olha, a partir de agora vai ter que ser assim. A partir de agora nós vamos implantar esse projeto aqui ou vamos executar este procedimento dessa forma. Mas uma liderança participativa é aquela que, de fato, convida a equipe para opinar. Gente, olha, nós estamos vendo que esse processo aqui não está legal, ou que tem essa atividade do nosso processo que nós estamos tendo muita notificação. Vamos analisar em conjunto, vamos pensar o que nós podemos fazer para melhorar? Que ideia vocês têm? Vocês que executam essa atividade, como que vocês acham que a gente pode fazer diferente? Qual outra iniciativa que a gente pode implantar? Ou tem uma barreira diferente que a gente pode incluir aqui para que essa atividade possa acontecer da maneira adequada? Então, ou seja, você está liderando aquela equipe, mas de uma maneira participativa. Você chama a sua equipe para fazer parte daquela ideia, daquela discussão. Olha o empoderamento que você dá para a sua equipe. Olha a mudança que você vai fazer acontecer na equipe. Então, eles vão se sentir parte e toda vez que eles tiverem uma ideia diferente, eles vão passar a te levar. Você não vai precisar mais, talvez, ter sempre a iniciativa de chamá-los para isso. Mas, às vezes, você vai ver que no dia a dia eles vão começar a te levar essas ideias diferentes, essas mudanças que podem acontecer no processo. E falar sobre segurança, falar sobre qualidade, gente. Não dá para a gente querer transformar uma cultura da nossa organização, né, atual para uma cultura de qualidade e segurança do paciente se nós não falarmos sobre isso com a nossa equipe. A gente precisa, no dia a dia, dar exemplos, fazer sucessivas aproximações, ou seja, olha, aqui, o que você está fazendo aqui, ou o que você fez, essa sua atitude, essa sua iniciativa, isso é qualidade. Faça com que ele consiga perceber que a qualidade, quando a gente fala de qualidade, nada mais é do que ele executa no dia a dia, do que tudo aquilo que ele faz no dia a dia. A cultura não é da forma como as coisas acontecem na nossa organização. Então, se ele perceber isso, ele vai entender que o gap que existe hoje entre o que de fato executa na nossa instituição e o que se espera, ele é pequeno. Por quê? Porque ele está compreendendo que a qualidade é aquilo que a gente executa no dia a dia. Então, conversar sobre isso no dia a dia, fazer essas associações, gente, é muito importante para que a gente consiga, então,
fazer com que essa cultura da qualidade seja uma cultura consistente, para fazer com que, de fato, a gente passe, lembra lá do início que eu comentei, do estado, ou seja, para que a gente passe do estado atual para um estado novo, né? Que seja esse estado da cultura da qualidade consistente, cultura de segurança. Mas a gente precisa falar sobre isso, né? Não dá para esperar que os colaboradores adivinhem o que nós estamos querendo. Então, a percepção que a equipe vai ter, gente, sobre qualidade vai depender muito, muito da atuação do líder. Como que o líder está agindo no dia a dia com aquela equipe. Porque se eu tenho um líder que o colaborador, por acaso, um dia levou uma preocupação ou uma falha que aconteceu, e aquele líder expôs ele naquele momento, olha, vai demorar muito tempo para que ele volte a ter coragem de te levar uma outra preocupação. Agora, se aquele líder acolheu aquele colaborador, se ele ouviu ele, gente, eu sempre falo, por mais que naquele momento o líder não tenha nada a fazer sobre aquele ponto, por mais que ele tenha que dizer assim, olha, muito importante a sua preocupação, que bom que você me trouxe isso, eu vou te pedir um favor então, observe isso no dia a dia, e qualquer coisa diferente que você perceber, volta a me falar. Por enquanto nós não temos nada a fazer, está controlado, mas olha, eu confio em você, me traga qualquer outra preocupação. Mas preocupação voltada para qualidade e segurança, né, gente? Não aquela questão do espionar ou de achar que aquele colaborador tem que trazer informações que não irão agregar. Então, vamos focar aqui na questão da qualidade, a cultura da qualidade. Tá? Então, o líder, a gente tem um papel fundamental para que essa mudança aconteça de forma consistente em nossa organização. Então, é importante que a gente compreenda o papel de cada um dentro da instituição. O líder tem um papel muito importante, sim, mas eu, como colaborador que faço parte daquela equipe, eu também tenho uma responsabilidade muito grande para que essa mudança da cultura da qualidade, de fato, aconteça e aconteça de forma consistente na minha instituição. Então, quando cada um passa a compreender o seu papel e a sua responsabilidade na mudança de cultura da qualidade, tudo acontece de maneira mais fácil. Aí eu vou compreender, vou passar a perceber a minha responsabilidade no dia a dia. Então, é bastante importante. E aí, eu trouxe 4 pontos aqui, não são só esses, tá, gente? Existem várias outras questões que a gente pode trazer aí quando se fala da cultura da qualidade e como que eu posso mudar a cultura, mas esses 4, assim, eu vejo que são pontos, assim, básicos e cruciais para a gente começar a falar sobre mudança de cultura. Um deles é a segurança psicológica. Eu até já, durante a minha fala, fui citando alguns exemplos que têm a ver com isso. Então, quando eu comentei assim, o colaborador hoje ele se sente à vontade de levar uma preocupação para o líder dele? Será que ele se sente à vontade? Será que existe um elo de transparência e de confiança entre esse líder e esse liderado? Será que ele vai se sentir tranquilo em levar uma preocupação e não ser exposto? Então, é a segurança psicológica. Como que está a segurança psicológica da tua equipe? O quanto que ela se sente, então, segura para te levar às preocupações e às falhas que acontecem no dia a dia, sem ter medo da exposição. E aí eu já faço um gancho aqui com a cultura justa. O quanto que toda vez que ele relata uma falha no processo, eu estou o convidando para a responsabilização. Então, olha, você trouxe aqui uma falha, vamos tentar entender em conjunto, me ajuda a entender aqui no processo qual foi a causa raiz dessa falha. Por que aconteceu isso? Vamos analisar? Identificamos que foi uma falha que aconteceu ainda aqui no nosso processo. Então, vamos chamar a equipe para conversar sobre isso? Ou então, não, foi uma falha que aconteceu lá no processo do meu vizinho, do meu colega. Então, vamos chamar também o nosso vizinho, o nosso colega para discutir sobre isso? Vamos discutir em conjunto sobre essa falha e tentarmos identificar aqui a melhor ação para que isso não volte a acontecer, né? Sem apontar, sem culpar, né? Sem exposição. Então, é a cultura justa. E isso, gente, dentro de uma organização onde a gente tem vários líderes e líderes com perfis diferentes e profissionais com perfis diferentes, às vezes você pode identificar na organização que você tem processos que conseguem trabalhar isso muito bem e outros não. Então, avalie como é que está a liderança desses processos, tá? Porque às vezes tem líderes que já vieram de outras experiências ou já conseguiram desenvolver isso de uma forma um pouco mais rápida ou estão um pouco à frente. Então, até veja como que esse líder está trabalhando, porque ele pode também levar várias opções ou sugestões para o colega dele, né? Mas, lógico, isso tudo sempre depende do contexto, do processo, do perfil dos profissionais que fazem parte desse processo também. Então, são vários pontos que a gente pode analisar naquele processo, tá? E como é que está o ambiente de trabalho? Será que é um ambiente de trabalho favorável ou será que é um ambiente de trabalho desfavorável?
né? Como que eu posso, no ambiente de trabalho da minha equipe, será que eu estou tendo uma supervisão constante, contínua, uma supervisão que é consistente no sentido de fazer com que a equipe se sinta também bem e à vontade? Ou é um ambiente de trabalho frio, é um ambiente de trabalho onde a minha equipe tem medo, tem receio, onde a minha equipe não se sente bem naquele ambiente de trabalho, né? Então, isso é importante também a gente levar em consideração e observar como que está o ambiente de trabalho naquele processo ao qual eu lidero uma equipe, tá? E a comunicação, porque a comunicação, gente, ela é o elo que vai fazer com que aconteça a interação entre todos os processos, bem como entre as pessoas daquela mesma equipe. Então, uma comunicação assertiva, hoje a gente tem várias ferramentas que nos auxiliam nisso. O Team Steps, por exemplo, que é um conjunto de ferramentas para a segurança do paciente, traz várias ferramentas muito bacanas, seja o briefing, debriefing, o safety huddle, que são ferramentas que irão auxiliar, ferramentas simples de serem colocadas em práticas e que vão auxiliar muito na comunicação do dia a dia e uma comunicação assertiva. Então, é importante que a gente olhe também para esse ponto dentro das nossas organizações, como que está estruturada a comunicação. Será que eu tenho uma comunicação que está consistente? Eu tenho um fluxo de comunicação muito bem estruturado? As pessoas da minha equipe, elas sabem o que fazer, dependendo de cada situação, quando se trata da comunicação, porque eu tenho um procedimento, um fluxo bem estruturado? Então, a gente precisa também levar isso em consideração. Então, eu deixo esses 4 pontos aqui como pontos assim, bem importantes, que são cruciais para a gente trabalhar a cultura da qualidade. Então, se você faz parte de uma organização, de um processo que ainda não conversa sobre isso, que ainda não trabalha isso, dê o primeiro passo, comece a falar sobre isso, gente. Olha a oportunidade que a Janine está dando aqui para a gente, você participando desse evento, já promova na semana que vem um encontro lá com sua equipe, se você é um líder, ou se você faz parte da equipe, converse com seu colega, olha, eu estive lá num evento gratuito no sábado, nossa, falou-se sobre assuntos tão bacanas, está aqui o link, vamos assistir para depois a gente conversar sobre isso, é gratuito, está lá disponível. Então, vamos aproveitar, gente, desses momentos que a gente tem, essas oportunidades que a gente tem hoje em dia, de momentos online e gratuitos, para a gente discutir sobre isso, né? Então, olha lá, teve um palestrante que falou sobre esse assunto, vamos conversar sobre isso mais na nossa organização? Porque às vezes a gente acha que não tem por onde começar, mas tem, gente, tem muito. Só a gente olhar um pouquinho para o lado, a gente vai ver que tem muito conteúdo, muita informação para a gente iniciar, pelo menos, a conversa sobre isso dentro das nossas instituições. Então, assim, eu deixo aqui para vocês um passo a passo. Como que eu posso, então, efetivar essa cultura? Olha, Giovana, eu já comecei a falar dentro da minha instituição, a gente já compreende o que é isso, como que eu posso, então, tornar isso mais efetivo, mais consistente? Tenta engajar todas as partes interessadas. E quando a gente fala do engajar, elas precisam se sentir comprometidas para isso. Tenta entender o porquê que, se ela está ainda só naquele momento que ela está lá distante, dizendo assim, olha, eu apoio, vamos embora, pode fazer, mas ela não se comprometeu, tente ir lá conversar individualmente com ela e entender por que ela ainda não está comprometida. O que está acontecendo com a resistência que tem ali, ou talvez um ponto que ela não tenha compreendido ainda. Então, faça com que as pessoas, de fato, se comprometam, tá? Mas também você precisa definir diretrizes ou fundamentos claros para que a sua equipe possa se sentir orientada. Então, se você quer que ela comece a falar sobre qualidade, que ela comece a compreender e participar e se comprometer com isso, também faça uma reflexão. Será que eu tenho política da qualidade, Giovana, na minha organização? Mas essa política está clara? Será que essa política foi disseminada? Será que aquele profissional compreendeu, chegou até ele essa política da qualidade? Então, é importante que a sua equipe se sinta orientada, ela saiba para onde a organização está indo e ela saiba muito bem o que ela precisa fazer no dia a dia. Então, é um ponto bastante importante. Se você tiver oportunidade, a gente avalie o status atual da cultura da sua organização. É importante a gente ter esse termômetro, tá? Tem várias formas, às vezes por alguns indicadores, até pelas notificações, o registro das não conformidades, os eventos adversos. Tem pesquisas muito bem estruturadas, já validadas no Brasil, que você pode aplicar e avaliar como é que está a cultura da sua organização. Mas eu só deixo aqui um ponto de atenção. Não adianta aplicar uma pesquisa que às vezes é grande, complexa, e você não fazer nada com aquilo, tá? Então, engaja a tua equipe primeiro para que eles compreendam tudo isso, e aí você aplica e você vai ter um resultado, e eles vão te ajudar a analisar aquele resultado. Isso é bem importante.
Da mesma forma, se você identificar outros, né, seja um indicador ou outras formas de você avaliar a cultura, também é importante para que você consiga ter um resultado consistente, tá? E a partir disso, eu proponho ações, né, estipule ações junto com a sua equipe, convide-os para olharem aquele resultado junto com você e para que vocês possam aí implantar ações, que essas ações possam ser efetivas e depois você volta, né, depois de um período e reavalia essa cultura. Então, são alguns passos aqui que eu deixo para vocês, para que se alguém ainda não iniciou nesse trabalho, que vocês possam aí ter um direcionamento para que vocês consigam começar a enxergar de uma forma melhor essa questão da cultura aí dentro da organização de vocês, tá? Então, são algumas dicas aí, um passo a passo curto que eu deixo para vocês aí, para que vocês tenham esse direcionamento, tá? E aí, gente, dessa forma, assim, eu trouxe aqui alguns dos resultados que a gente pode alcançar, mas são inúmeros, gente. Quando a gente se propõe a mudar a cultura da nossa organização para que ela tenha, de fato, uma cultura da qualidade, vocês vão ver, vocês vão gerenciar melhor os riscos, vocês vão conseguir ter profissionais mais satisfeitos, vocês vão reduzir ou até zerar os eventos adversos nos pacientes, e vocês vão ter o que é o nosso grande propósito, os pacientes satisfeitos, os pacientes tendo uma experiência positiva na sua organização. Então, isso não tem preço, gente. Foi o que a Janine falou lá no início, né? Não tem preço de você ver que o trabalho que você faz, por menor que seja, gente, tem um grande valor, porque está impactando em alguém, seja no nosso colega do nosso lado, seja no paciente que vai na sua organização. Então, entenda, não importa o tamanho da ação que você vai passar a fazer ou o que você já faz. O que importa é que aquela ação, se ela for positiva, se você está comprometido, você vai conseguir, de fato, fazer com que a sua organização tenha uma mudança de cultura efetiva, ou você vai ajudar a fazer com que a sua organização consiga trilhar esse caminho aí de uma maneira bastante satisfatória, tá? Eu sempre falo e gosto muito de dizer e convido vocês a também se sentirem assim. Todos nós podemos ser agentes de mudança. Olha a trajetória da Janine, que linda, é uma grande agente de mudança. Então, gente, não importa o tamanho do que a gente faça, se você fizer de coração, bem feito, se você se entregar, seja para uma aula, para uma palestra, seja lá para o seu colega que você pode ajudar no dia a dia, não importa a ação que você esteja fazendo, de fato, entenda, você pode ser esse agente de mudança também. Então, eu os convido a fazerem parte desse time de agentes de mudança aí que a gente tem pelo Brasil afora, disseminando qualidade e segurança do paciente, e deixo essa referência desse livro aí para vocês, depois a Janine vai disponibilizar provavelmente a apresentação, onde vocês também têm um conteúdo bem rico aí e que fala exatamente desse conteúdo da mudança de cultura. Janine, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a todos que estão participando. O evento está bombando, hein, Janine? Então, espero ter a expectativa de falar um pouquinho sobre esse assunto. Um espetáculo. Quem me viu esse dia nas redes sociais está vendo que eu não menti, que eu falei que ela é a pessoa que tinha que vir ouvir a Giovane falar. Enfim, Giovane, novamente eu agradeço aqui. O chat trouxe muitas reflexões enquanto você falava, muitas pessoas se identificaram em muitas falas suas, trouxeram muitas possibilidades realmente de já voltar para as instituições pensando em como vai trabalhar, realmente já pediram aqui para a gente deixar disponível, a gente vai sim deixar disponível, para já iniciar, em quem ainda não iniciou, e quem já iniciou, em como amadurecer esse processo dentro das instituições, que é fundamental. Exato. Tiveram algumas perguntas e a gente vai trazer algumas aqui, podemos? Tá. Claro, com certeza. Então, vamos lá. Uma foi da Yasmin Pessoa, ela pergunta assim, como inspirar os colaboradores de forma que eles segurem na sua mão e caminhem junto de você? Ai, que linda essa pergunta, Yasmin, perfeita, excelente esse teu questionamento. É assim, às vezes no dia a dia, Yasmin, você tem que fazer sucessivas aproximações, tá? Possa ser que uma única aproximação que você vai fazer com aquele colaborador e que você vai tentar inspirar ele para essa cultura da qualidade, talvez você, numa primeira você não tenha sucesso. Mas entenda, cada colaborador tem um perfil diferente. Então, talvez para um vai funcionar muito bem você, por exemplo, chamar ele para participar da implantação de uma ideia nova. Ou chamar ele só para opinar, olha, eu tenho um projeto aqui, uma ideia que eu estou pensando, mas eu queria muito a sua opinião. Você pode me ajudar? E aí, se esse colaborador se sentir ali estimulado para ajudar e dar uma boa ideia, você já engata e fala assim, então me ajuda a implantar esse projeto? O que você acha? Quer fazer parte disso junto comigo? É uma forma que você pode inspirar esse colaborador e fazer com que ele ande junto com você.
Mas entenda, tem colaborador e colaborador. Pode ser que para um funcione dessa forma e pode ser que para outro não funcione dessa forma. Tá? Então, você vai ter que ir percebendo no dia a dia esses perfis dos colaboradores que fazem parte do seu time e não deixe de fazer sucessivas aproximações. A Audrey Rippel, que é minha colega e amiga, ela sempre fala isso. Faça sucessivas aproximações no assunto e de formas diferentes, viu, Yasmin? Não adianta a gente sempre falar do mesmo assunto e da mesma forma. A gente precisa, sim, sempre falar de qualidade e segurança, mas utilizar estratégias diferentes, tá? Então, uma dica que eu deixo é essa. Espero que eu tenha conseguido aí te ajudar um pouquinho, Yasmin. Sem dúvidas. Tem mais uma. Bora. Tem um período que podemos estipular essa mudança de cultura da unidade? Eu não diria um período, eu diria assim, você precisa conhecer o contexto e a maturidade da sua organização, tá, gente? Então, assim, adianta, eu comentei da pesquisa, tá? A pesquisa é uma forma que você tem de avaliar o termômetro de como que está a sua cultura, a cultura da sua organização. Mas, por exemplo, se a sua organização está em um momento que nunca se falou de qualidade, nunca se discutiu sobre a segurança do paciente, aí você chega do nada e aplica aquela pesquisa. Gente, o resultado, ele não vai ser positivo se você chegar dessa forma. Então, eu não digo um período certo. Eu falo o seguinte, o Deirdre, né? Deirdre, me perdoa se eu falei seu nome incorreto. O que você vai fazer? Tente perceber qual é o momento da sua organização, como que está a cultura naquele momento. Se você conseguir avaliar o termômetro da cultura da sua organização, você vai conseguir pensar numa estratégia mais assertiva, tá? E assim, não é um único momento ou um único período. Todo momento, todo período, você pode falar sobre isso, você pode estimular sobre isso. Mas você tem que ter a estratégia certa para aquele momento e maturidade da sua organização. Isso é muito importante, gente. Porque vocês já ouviram falar de organizações que foram buscar acreditação no momento errado e que ficaram com trauma da acreditação, os colaboradores com trauma da acreditação, porque enxergaram ali que a acreditação era só um trabalho a mais, era uma atividade a mais que tinha. Por quê? Porque foi inserida no momento errado da organização. Então, avalie a maturidade da sua organização, que você vai ter de uma forma, você vai conseguir falar sobre cultura de uma forma mais assertiva, tá bom? Ai, Gil, muito obrigada. Olha aí, muitos comentários aqui. Obrigada. Enfim, por dar uma olhada lá. Eu só tenho a agradecer. Depois, se você quiser, você entra lá, pode interagir com eles à vontade. Agradeço em nome da Sequali, agradeço em nome dos mais de 400 colaboradores aqui, colaboradores não, participantes ao vivo agora aqui no nosso evento. Que bacana, muito obrigada, Janine. Nossa. Obrigada demais por ter aceitado o nosso convite, obrigada por ter passado esse pouquinho da sua manhã aqui com a gente, obrigada por ter dividido um pouquinho, uma fraçãozinha do seu conhecimento, sua experiência aqui com a gente. Enfim, Gil, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Eu que agradeço imensamente e muito sucesso, viu, Janine? E todo o grupo, parabéns pelo evento. E, gente, olha, vamos lá, vamos ser agentes de mudança dentro das organizações. Um beijo grande e se cuidem, viu? Tchau, tchau. Sucesso aí no evento. Obrigada. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Eu sou o fã número 1 da Giovanni, então, assim, eu sou suspeita para falar.